Graça e paz, irmãos. Feche seus olhos mais uma vez, vamos orar ao Senhor. Senhor, nós estamos aqui diante de Ti, Senhor, cantando, exaltando o Teu nome através das canções, das orações. Mas Tu conheces o profundo do nosso coração, sabe todas as dificuldades, dilemas, angústias, mas também alegrias, desejos que passam lá no profundo do nosso coração. Tu és um Deus que supre as nossas necessidades, que nos ajuda em nossas dificuldades. Por isso, Senhor, que o Teu Espírito Santo, possa falar, ministrar, operar, curar cada vida aqui nesta noite. Que saiamos daqui, Senhor, com uma palavra, que venha, Senhor, tocar nosso coração, mudar nossa mente, Senhor, falar em todos os níveis aqui dentro, Senhor, em todas as profundidades aqui dentro, Senhor. Nós oramos a Ti, pedindo que o Teu Espírito, porque só Ele, somente Ele pode fazer isso. Nós pedimos a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Crer é também compartilhar da fé. Crer é um monte de coisas. Crer também é compartilhar da fé. Quem diz que crê, compartilha. Quem diz que crê em Jesus, crê em Deus, compartilha do que crê. O fato que crer não é somente acreditar. Mas crer, ele embarca e ele fala de muitas coisas. E uma delas é compartilhar da fé. A palavra de Deus que eu quero mencionar nessa noite, que eu quero transmitir nessa noite, se encontra em João capítulo 4, verso 35. João capítulo 4, verso 35. Vou apenas mencionar esse texto e depois nós vamos ouvir e falar outros textos a respeito desse mesmo texto do capítulo 4, a respeito dessa história que Jesus, com o encontro da mulher no poço. E no texto fala assim: vocês costumam dizer, daqui a 4 meses teremos a colheita. Mas olhem e vejam bem os campos. O que foi plantado já está maduro e pronto para a colheita. Uma recente pesquisa nos fala que 93,5% dos brasileiros creem em Deus. Eu creio que todos aqui creem em Deus. Todavia, é muito diferente entre crer e se relacionar com Ele. Há um grande abismo entre crer e se relacionar com Ele. Porque se 93,5% dos brasileiros que dizem crer em Deus, de fato se relacionassem com Ele, o Brasil seria muito diferente. O Brasil seria completamente diferente. Nós ontem comemoramos mais um dia da independência. De forma triste, muitos foram às ruas protestar e foram espancados, enfim. Muitos foram presos pelo descontentamento que nós temos e a maior parte da nação brasileira tem com respeito à situação do nosso país. Mas o fato é, se nós, de fato, esses 93,5% da população brasileira cresce em Deus e se relacionasse com Ele, muita coisa mudaria. Então, é tempo de mudanças. É tempo de mudanças, principalmente no nosso coração, na nossa vida. Nós muitas vezes imaginamos mudanças externas e esperamos que coisas mudem, mas o que nós precisamos de fato é uma transformação no nosso interior. Há um grande ato entre crer e conhecer. Crer em Deus e conhecer a Deus. E talvez você questione assim, mas crer em Deus não é o suficiente? Crer em Deus não é suficiente? E eu respondo para você, não.
Mas nós não somos salvos pela fé? Sim, somos salvos pela fé, em Jesus Cristo. Mas crer é suficiente? Não. Veja o que o texto diz em Tiago capítulo 2, verso 19. Tiago capítulo 2, verso 19. Você crê que há somente um Deus? Ótimo. Os demônios também creem e tremem de medo. Ou seja, os demônios são crédulos. Os demônios têm fé. Os demônios creem em Deus. Então, crer não significa um fim em si mesmo. Não define se você de fato tem um relacionamento com Deus ou não. Os demônios creem em Deus e tremem e têm medo. Crer é o primeiro passo. Crer é um passo inicial, mas não pode ser o único passo. Nós precisamos caminhar com Jesus. Caminhando com Jesus nós somos libertos. Caminhando com Jesus somos salvos, somos transformados, somos completamente felizes. Caminhando com Jesus nós encontramos a razão da vida. Então não basta apenas crer e ponto final. Nós precisamos continuar conhecendo a Deus, nos relacionando intimamente com Ele. E a partir daí, crer também é compartilhar da fé, é falar da fé, é falar do que você crê, é anunciar essa boa notícia a todos. Todos que estão aqui podem falar, pode compartilhar da sua fé. Se você é um cristão genuíno, você pode compartilhar da sua fé. Já se é um cristão nominal ou um cristão ateu, como é que pode ter cristão ateu, pastor? Sim, cristão que crê em Deus e ponto final. Crê, mas não crê tanto. Crê, mas não compartilha. Crê, mas não desenvolve. Crer mais e não caminha. Esse é um cristão ateu. Ele tem uma fé que não é operosa, não trabalha. É a fé que o livro de Tiago vai falar. É uma fé que não trabalha, não tem fruto, não desenvolve fruto, não frutifica. É uma fé falha, oca, vazia. Então, se você é um cristão genuíno, você compartilha. A palavra evangelismo é uma palavra que significa compartilhar das boas novas. Evangelismo significa compartilhar das boas novas. A palavra gospel, que surgiu lá nos Estados Unidos há muitos e muitos anos, significa boa palavra. Lá na raiz dela, significa boa palavra. Boa palavra. Então, todos nós podemos fazer isso. Todos nós podemos evangelizar. Todos nós podemos falar. Romper o estado de crente, de cristão ateu. Um cristão que somente crê, é um cristão que se enquadra nesse texto, um cristão como os demônios também creem. Romper com isso e começar a compartilhar da fé, porque crer também é compartilhar. Então, como aquele cego, por exemplo, que acabou de ser curado por Jesus e conversaram com ele e falaram: escuta, o que aconteceu com você? Eu não sei o que aconteceu comigo, mas uma coisa eu sei. Eu não via, agora eu vejo. E ele compartilhou das boas novas que ele tinha acabado de receber. Nós podemos compartilhar. Talvez não sabermos dar detalhes da nossa fé, mas podemos compartilhar a experiência que temos com Deus. A experiência que temos com o Senhor. Então, quando foi a última vez que você fez isso? Quando é que foi a última vez que você convidou alguém para a sua célula? Quando é que foi a última vez que você visitou uma pessoa que não crê em Jesus? Quando é que foi que você trouxe para a sua casa alguém que não conhece a Jesus? Não vale o encanador, tá? Não vale o cara que limpa a sua piscina ou arruma algumas coisas da sua casa. Quando é que foi a última vez que você trouxe alguém para dentro da sua casa que não crê em Jesus? Então, nós precisamos entender que
Crer significa compartilhar da fé. Isso vai mudar nossa forma de nos relacionarmos com Deus. Porque nós, quando damos razão da nossa fé, quando damos testemunho da nossa fé, muitas coisas mudam no nosso coração. Quero falar rapidamente, alguns pontos práticos de como você pode compartilhar da sua fé. 10 maneiras práticas aí de como você pode compartilhar a sua fé. Primeira, ofereça um testemunho de vida transformado. Ore, fale da sua transformação. Fale do que Jesus fez na sua vida. Ore nominalmente pela pessoa que você está evangelizando. Você tem e deve ressuscitar uma ficha de oicos. Muitas vezes nós esquecemos aquela ficha, mas alguns passos práticos de como nós podemos orar por pessoas que nós queremos evangelizar. Ore, põe o nome da pessoa. Ressuscite o quadro do oicos da sua célula, onde você vai colocar lá o nome das pessoas que você quer que elas conheçam a Jesus. Use a sua capacidade de influenciar as pessoas. Chame para um café, para um almoço, para um relacionamento. Compartilhe da fé. Compartilhe de Jesus. Use as redes sociais. Todas as redes que você possa usar. Use e-mails, use Face, enfim. Tenha sempre um folheto evangelístico na sua mão. Sempre tenha um folhetinho na sua mão. Um folheto bacana. Nós podemos disponibilizar para você, se você não tem. Distribua Bíblias na linguagem de hoje. Há muitas Bíblias aí, baratas, que você pode distribuir. Presentear pessoas. Escreva sobre sua fé nos trabalhos da escola. Escreva sobre a sua fé em todas as coisas que você possa compartilhar. Realize eventos ponte, que são eventos pontes. Eventos que você possa falar de qualquer assunto, mas também falar de Jesus. Faça isso. Inicie uma célula evangelística. Comece a falar, olha, você tem interesse de conhecer mais a Deus? Sim, eu quero ir na sua casa uma vez por semana, ou você vem na minha para compartilhar disso. Comece uma célula evangelística na sua casa. Faça isso. A gente não sabe, queridos, mas nós tocamos a vida das pessoas. Como é que Deus vai abraçar as pessoas? Como é que Deus vai falar com as pessoas? Através de nós, o seu corpo. Então nós não temos consciência de como as pessoas são transformadas por uma palavra, um folheto, uma mensagem, um presente, um encontro, um abraço que nós damos a uma pessoa. Nós não podemos dimensionar o que acontece no coração das pessoas, mas isso é muito importante. Faça isso. Tome uma iniciativa nessa noite de abençoar alguém. Queridos, uma coisa, nós fomos criados para isso, para sermos canais de bênção. Quando nós fechamos o canal de bênção, nós começamos a ter problemas. Qual é o problema nosso? O problema nosso é que nós não compartilhamos. É como uma grande represa, que começa a dar muito problema porque não tem vazão. Todos nós fomos criados por Deus para partilhar, para ministrar. Somos sacerdotes. Todos nós somos sacerdotes. A nossa função primária na vida é ministrar, é falar, é compartilhar. Faça isso, você vai ser abençoado. Muitas curas vão acontecer na sua vida e no seu coração. Muitas curas vão acontecer na sua vida, na sua família e no seu coração. Eu sei que talvez há muitos motivos que façam que você não compartilhe da sua fé. Por exemplo, timidez. Há muita gente tímida. Eu sou uma pessoa tímida. Eu venço timidez todos os dias. Eu sou uma pessoa super tímida. As pessoas às vezes confundem a minha característica séria, fechada, com qualquer outra coisa. Mas eu sou tímido. Eu tenho essa característica. Sou extremamente tímido. Mas você prega lá, pastor. Isso eu venci durante muitos anos. Mas no relacionamento sou muito tímido, né?
Aliás, acho que é Edileuza que pediu a minha mão em namoro, né? Não sei, não lembro, mas acho que foi isso aí. Sou tímido, irmãos. Então a timidez pode ser um problema. Pode ser um problema para você, de compartilhar a sua fé, de falar de Jesus para as pessoas. Vença isso, comece a romper, comece a orar, dê um passo à frente. Há muitas pessoas com fobia, né? Vença isso, ore ao Senhor, isso é uma grande barreira para muita gente. Medo de ser rejeitado, você entrega. Eu já fiz muito, as pessoas já fizeram muito comigo isso, entregando folhetas rasgas na minha frente, ou jogam fora, ou não querem receber. Não importa, querido, vença isso. Deus ama as pessoas. Comece a enxergar as pessoas com os olhos de Deus. Comece a enxergar as pessoas não como elas aos seus olhos são. Elas são pessoas que têm a semelhança de Deus. Já pensou isso? Alguém tem semelhança de Deus? Todas as pessoas que estão aí têm características da semelhança de Deus. Nós precisamos amar as pessoas. Então, medo de ser rejeitado, vença isso. Medo de se expor, né? Tem muita gente secreto, né? Gente que não quer se expor. Sai do armário, aproveita a moda, né? Aliás, essa moda do sair do armário devia ser para muitas outras coisas, inclusive ser cristão de fato, né? De compartilhar. Sai do armário, irmão, compartilha a fé. Fale de Jesus, eu sou cristão, Fale. Tem muita gente que numa discussão, numa conversa, tem medo de se afirmar, né? Eu saio do armário, eu sou cristão. Eu sou um cristão, eu creio em Jesus. Fale, se exponha, aproveita aí a moda e saia do armário, compartilhe da sua fé, se exponha. Problema de familiar, isso talvez seja um problema um pouco mais dificuldade. O pastor Ediléu tem uma ótima mensagem sobre isso. Nós temos já postado na nossa página da internet. Nós temos espinhos no nosso coração e elas são por causa de feridas que vieram da família, vieram de relacionamentos. Que Deus possa curar o seu coração nessa noite e você possa ser frutífero. Problemas de crise existencial, você tem aquela crise, né? E cristão tem crises também. Quantas foram as vezes que eu tive crise, né, existencial, porque estou aqui, mesmo sendo cristão, mesmo estando no ministério. São vencidas, e você precisa vencer essa etapa também. Problema de desilusão espiritual. Às vezes nós cremos num Deus que não é o verdadeiro Deus. Nós esperamos desse Deus tantas coisas que Ele não diz que nós devemos esperar. Principalmente no Evangelho que nós temos ouvido hoje, o Evangelho da prosperidade, enfim, o Evangelho que Deus responde tudo, da forma que nós queremos. Deus não é assim. E às vezes isso traz uma frustração espiritual, e aí nós ficamos bloqueados de compartilhar da fé. Problemas afetivos, por ignorância, por religiosidade, enfim, há muitas coisas. Muitas coisas que nos impedem, mas nós precisamos vencer, eles são inimigos que estão aí, sempre à nossa volta. Tudo isso é real, tudo isso é verdadeiro, mas você pode vencer, amém, queridos? Diga para o seu irmão, você pode vencer. Eu não sei o seu problema, mas você pode vencer. Coragem, irmão, você pode, você deve, você precisa usar da sua fé. Usar da sua fé, crê em Deus e compartilhe da sua fé em Jesus. João capítulo 4, verso 35, que nós acabamos de mencionar, diz: vocês costumam dizer, daqui a 4 meses teremos colheita. Daqui a 4 meses teremos colheita. Mas olhem, vejam bem os campos. O que foi plantado já está maduro e pronto para a colheita. Jesus usa um contexto muito interessante para falar sobre colheita. Ele estava na beira de um poço, estava depois de uma conversa com a mulher samaritana. Os discípulos não estavam presentes nessa discussão, eles tinham ido à cidade pegar um pouco de comida
e estavam voltando então para fazer um lanche com Jesus ali na beira do poço. Jesus usa essa analogia da colheita e da ceifa, né? Você semear e você colher. E o objetivo de Jesus era muito claro: falar da urgência que o mundo tem naquela época e hoje de ouvir da mensagem do Evangelho. Verso 31 do capítulo 4, você pode ler aí. Enquanto houve aquela discussão com a mulher samaritana, enquanto isso os discípulos pediam a Jesus: mestre, coma alguma coisa. E foi a oportunidade que Jesus teve de falar com os discípulos. Ele falou o seguinte: olha, eu quero falar para vocês de um assunto, não de comida, de um assunto melhor e maior do que comida. Será que existe alguma coisa melhor que comer? Existe. E Jesus estava com fome. E era o horário do lanche. Mas Jesus era focado, era alguém extremamente focado. Aproveitava as oportunidades todas para compartilhar da sua visão e missão. Jesus não tinha um método. Eu creio que nós precisamos aprender com Jesus. Não precisamos ter um método de evangelismo. Ele tinha uma missão. E é isso que nós precisamos ter. Não temos que ter um método no nosso bolso, pronto para evangelizar alguém. Nós temos uma missão. Uma missão. Método é bom, nos ajuda. Mas nós precisamos ter consciência que temos uma missão. E Jesus aproveitava cada oportunidade, dia a dia, para cumprir a sua missão. Essa era uma boa oportunidade. Então, evangelizar e o evangelismo pessoal é uma questão de oportunidade. Uma questão de oportunidade. Não de outras coisas, é uma questão de oportunidade. Então, para compartilhar bem da fé, nós precisamos aprender bem sobre essa questão. Esteja sempre atento para as oportunidades da vida. Esteja sempre atento para as oportunidades da vida. Olha o que Jesus disse no verso 32 e 33, aí em sua Bíblia. Jesus respondeu o seguinte: eu tenho para comer. Jesus mandou a gente buscar comida, por que ele tem uma comida para comer? Alguém deu comida para ele? Eu tenho uma comida que vocês não conhecem. Um prato novo, que bacana, vamos comer uma comida diferente. Os samaritanos devem ter alguma comida diferente. Nada disso. Então os discípulos começaram a perguntar uns aos outros: será que alguém já trouxe comida para ele? Eu tenho uma comida que vocês não conhecem. Então Jesus aproveita as oportunidades. Jesus tinha acabado de aproveitar uma oportunidade para falar do Evangelho com aquela mulher na beira do poço. E ele evangelizou aquela mulher. Cada oportunidade Jesus não desperdiçava. E Jesus gerou nos discípulos uma interrogação: que comida ele tem? Quem deu comida para ele? Então Deus, queridos, sempre está nos surpreendendo e nos dando oportunidades para falar dele, do Evangelho dele às pessoas. Sempre. Todos os dias, em todos os momentos, Deus está criando oportunidades. Guarde isso. Deus está criando oportunidades. Que oportunidades são essas? Para que você compartilhe da fé. O interesse maior de Deus é que você compartilhe da fé. Aproveite esse momento. Então, aproveite as oportunidades. As pessoas que cruzam à sua volta, as pessoas que estão sempre em contato com você, as pessoas que jamais estarão em contato com você, mas que você cruza o seu caminho, é um momento de oportunidade. Segundo, veja sempre para onde os olhos de Deus estão voltados. Onde é que os olhos de Deus estão? Veja o que diz o verso 34. A minha comida, disse Jesus, é fazer a vontade daquele que me enviou
e terminar o trabalho que Ele me deu para fazer. A minha comida é fazer a vontade e terminar o trabalho. Queridos, olha para mim. Esses são os dois ministérios, meu e seu. Fazer a vontade de Deus e terminar o trabalho. Repita comigo, diga assim, fazer a vontade de Deus e terminar o seu trabalho. Você tatuar isso em você, guardar isso em você, estar sempre conectado com essas duas frases, é o que você precisa saber na vida cristã. Fazer a vontade de Deus e terminar o trabalho. E trabalho que Jesus começou, de falar das boas novas de salvação. Fazer a vontade de Deus e terminar o trabalho. Onde os olhos de Deus estão? Os olhos de Deus estão sobre os perdidos. Quando nós nos aproximamos dos perdidos e compartilhamos, Deus vai e opera através de nós. Quando opera, vem alegria. Você está triste? Vem alegria. Vem graça, vem cura. Tem um monte de coisa para a vida da gente, porque os olhos de Deus estão. Onde os olhos de Deus estão, Deus está olhando, está desejoso de operar, de fazer a sua vontade, de gastar o seu poder, de investir. Essa é a missão. Deus está com seus olhos sobre a todos, mas Ele foca nos obedientes que querem terminar o seu trabalho. Seja um desses. Nessa noite se comprometa com o Senhor. Senhor, eu quero te conhecer profundamente, fazer a tua vontade e terminar o trabalho. O trabalho que Jesus deixou para a gente. Por isso nós precisamos, não podemos perder o foco desses dois chamados. Fazer a vontade e terminar o trabalho. Então não fique gastando tempo com outras coisas. Fique como pintinho no lixo, né? Feliz e apavorado e gastando energia e gastando tempo com outras coisas. Tudo que você fizer, seja no trabalho, na escola, na família, foque. Foque em duas coisas. Fazer a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus para a minha vida, nessa família, nessa escola, nessa cidade? Qual é a vontade de Deus? Eu quero fazer a vontade de Deus. Eu quero também terminar o trabalho. Foque. A gente é muito facilmente enganado como borboleta, né, na luz. A gente é atraído pelas luzes deste mundo. E quando a gente chega nessa luz, a gente, depois de perder um esforço, uma energia tão grande dessas coisas que o mundo nos força a olhar, a desejar, a buscar, nós nos queimamos. Nós morremos. Nos afastamos do propósito. Gastamos tempo à toa. Perdemos a nossa identidade. Foque em duas coisas. Saia daqui sabendo disso. Fazer a vontade de Deus. E terminar o trabalho que Ele deixou. Terceiro. Enxergue primeiro com os olhos da fé. Jesus disse lá no verso 35. Vocês costumam dizer, daqui a 4 meses, teremos colheita. Mas olhem, vejam os campos. O que foi plantado já está maduro, pronto para a colheita. Com os olhos da fé, olhem, é tempo de colheita. É tempo de colher. Muitas vezes só um folheto que nós entregamos a uma pessoa, ou uma oração que nós fazemos a uma pessoa, já é o suficiente para que ela queira entregar a sua vida a Jesus. A gente às vezes não precisa de muita coisa, as pessoas estão prontas, estão desejosas.
elas estão querendo que a gente faça um apelo a elas, para que elas entreguem a vida a Jesus. Elas estão desejosas que isso aconteça. O campo está branco, já pronto. Era mais ou menos de julho a agosto naquela época. De fato, os campos faltavam ainda uns 4 meses para a colheita. Lá para o novembro, dezembro era a colheita em Israel. E os campos estavam verdinhos ainda. Mas Jesus olhou com os olhos da fé. E Jesus estava olhando não com os olhos no campo físico, mas no campo espiritual. As pessoas estão prontas para ouvir e para receber. Só com os olhos espirituais, eu e você vamos poder enxergar isso. Por isso que a gente tem que orar: Senhor, me dê olhos espirituais, me dê olhos de fé, para crer, para crer. Nós, há muitas pessoas desanimadas, tristes, abatidas, porque perderam os olhos da fé. Não conseguem enxergar mais em Deus a solução para a sua vida. Estão focadas nela mesma. Deus me deu essa mensagem. Eu tinha uma outra mensagem sábado agora, era tarde, eu liguei para o Dario, eu falei: Dario, muda tudo. Eu já tinha mandado para ele na sexta-feira: muda tudo, Dario. Eu ia falar sobre dinheiro. Minha mensagem era sobre dinheiro. Mas Deus falou: não é tempo ainda de você falar sobre dinheiro. Fale sobre a questão da evangelização, que meu povo precisa ouvir falar sobre isso. Nós precisamos ganhar olhos da fé. Nós precisamos ganhar olhos de fé para a nossa vida toda, não só para evangelizar, para a nossa vida toda, para andarmos em fé. Não andarmos com os nossos próprios passos, andarmos por fé. Jesus diz: olha o campo. Vocês estão dizendo que ainda não é tempo. Estão olhando humanamente, mas agora é o tempo. Quarto, faça a sua parte da melhor forma. Da melhor forma. Veja o verso 36 e 37 do capítulo 4. Quem colhe recebe o seu salário, e o resultado do seu trabalho é a vida eterna para as pessoas. E assim tanto o que semeia como o que colhe se alegrarão juntos, porque é verdade o que dizem: um semeia e o outro colhe. Nós não podemos fazer tudo sozinho, precisamos dos outros. Então que a gente procure fazer o melhor que é da nossa parte. Então, faça o melhor, evangelize, semeie. Alguém pode colher, talvez não você, mas alguém vai colher. Alguém vai colher. Quem colhe já está recebendo recompensa. Vamos colher. Quem colhe está juntando frutos para a vida eterna. Vamos colher. Quem colhe se alegra. Vamos colher. Quem ora e colhe, quem contribui, quem vai colher, quem evangeliza, quem testemunha, colhe aqui. Então vamos colher. Igreja, vamos colher. Vamos sair. Vamos falar. Nós somos uma agência missionária. Essa igreja é uma agência missionária. Não porque tem o nome de Evangélica das Nações, mas porque esse é o nosso chamado: terminar o trabalho que Ele deixou para nós. Vamos escolher. Tem que fazer, vamos fazer com qualidade, com eficiência. Vamos terminar o trabalho que nos foi dado. Quinto, entenda que você não fará tudo sozinho. Eu e você não vamos fazer tudo sozinho. Veja o verso 38. Eu mandei vocês escolherem onde não trabalharam. Outros trabalharam ali. E vocês aproveitaram o trabalho deles. Nós não vamos fazer tudo sozinho. Existe mais ou menos no mundo hoje 450 mil missionários. Missionários de carreira. Porque todos nós somos missionários.
Existem 4 bilhões de pessoas sem Jesus no mundo. 4 bilhões de pessoas sem Jesus no mundo. Então Deus está esperando o trabalho nosso, aqui na nossa cidade, com pessoas que nós temos contato. Nós somos uma cidade super abençoada. Precisamos aprender inglês, né? Vamos lá aproveitar aí que ali está dando aula. Entra numa escola. Tem muita gente de muitos países vindo para o nosso país. De países muçulmanos, de países que não têm nenhuma expressão do Evangelho, mas quem sabe nós possamos deixar uma mensagem para essas pessoas e elas voltem para suas casas salvas e possam contagiar outros. Deus está esperando de todos nós. Nós somos comissionados na comissão dos 70. Quando Jesus mandou os 70, Ele mandou de 2 em 2. É isso que nós temos enfatizado nessa comunidade, através das células. Saia de 2 em 2. Fale, compartilhe. Em último lugar, 6º, mantenha o foco em vidas transformadas. Veja o verso 39, o que diz aí. Muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus porque a mulher tinha dito: Ele me disse tudo o que eu tenho feito. A mulher ouviu Jesus, a mulher ouviu a mensagem de Jesus e correu para compartilhar agora da sua fé. E esse é o nosso negócio, irmãos, compartilhar. Estamos aqui para levar mais um para o Senhor Jesus. Estamos aqui para levar mais uma pessoa para o Senhor Jesus. Se não fosse por esse chamado nosso de conhecer a vontade de Deus, fazer a vontade de Deus e terminar, queridos, nós não estaríamos aqui. Eu não estaria aqui, você não estaria aqui nesse mundo. Não tem outro propósito, por isso que nós erramos, por isso que nós fracassamos, por isso que nós adoecemos. Nós inventamos outras coisas. O principal objetivo de estarmos aqui é levarmos mais uma vida para Jesus. Mais um. Quem sabe um por ano. Essa é a meta. O pastor Ernesto falou há algum tempo atrás sobre isso. Vamos levar uma vida para Jesus por ano. Vamos dobrar a igreja por ano. A igreja do Senhor Jesus por ano. Vamos fazer isso. Essa é a nossa missão, estamos aqui para isso. Essa comunidade não estaria aqui se nós não tivéssemos esse chamado. Só para reunir, só para estar junto. Tem clubes fazendo isso melhor. Tem associações fazendo isso bem melhor que a gente. Nós estamos aqui porque queremos fazer a vontade de Deus e terminar o trabalho que Ele deixou para nós. Então, se os irmãos lá atrás não tivessem feito isso, saindo de Jerusalém e chegado até o Brasil, essa mensagem não tinha atingido o nosso coração. E há muitos aqui nessa cidade que ainda não conhecem a Jesus. Vamos sair com folhetos na mão, vamos convidar para uma célula, vamos fazer uma célula evangelística na casa deles. Jesus pregou muito pouco com os samaritanos. Se você vê a história toda de Jesus, ele foi umas 2 ou 3 vezes em Samaria. Pouco. Ele fez poucos milagres em Samaria. A maioria dos samaritanos creram por causa da evangelização. Esse povoado mesmo, todo creu por causa do testemunho daquela mulher. Mas sabe, eu sei e você sabe quantos obstáculos nós temos por aí. Há muitos obstáculos. A tradução cultural, a situação financeira, pessoas não podem se deslocar, às vezes a cultura impede que elas se reúnam, a acomodação dos crentes do modo geral, falta de visão espiritual, avanço das seitas e das falsas religiões, queridos. E aqui a gente vê quantos testemunhos de Jeová, outras religiões passando por aqui e deixando folheto aqui na igreja, aqui na comunidade. Isso tem crescido. Falta de preparo das pessoas, perseguição, mau testemunho dos crentes,
né? Ciladas do diabo, muitas coisas que estão aí como obstáculo. Mas nós precisamos vencer todas elas. Nosso chamado é falar de Jesus. Nosso chamado é compartilhar de Jesus. É isso. Não tem outra coisa. Compartilhe Jesus. Fale do Evangelho. É trabalhoso? É. Custa. Mas nós somos chamados para isso. Então, não desista. Não desista. Uma vida pode depender da sua atitude. Qual é a atitude que você tem com ela? Não desista dessa pessoa. Falou uma vez, fale duas, fale três. Compartilhe. Não desista dessa pessoa. Para terminar, a gente tem que fazer a nossa parte. A cidade vai ser ganha para Jesus, o mundo vai ser ganha para Jesus dessa forma. Essa obra não é de homens, ela é do Espírito Santo de Deus. É Ele que convence, é Ele que converte. Nós somos apenas servos que vão entregar essa mensagem. Veja os resultados daquela conversa com os discípulos, versos 41 e 42. Muitos outros creram por causa da mensagem dele. Eles diziam à mulher: agora não é mais por causa do que você disse que nós cremos, mas porque nós mesmos o ouvimos falar e sabemos que ele é, de fato, o Salvador do mundo. Aqueles homens ouviram a mensagem da mulher, correram para ouvir Jesus. Jesus falou com eles e agora eles creram. Agora eles creram. Assim também, nós precisamos sair, evangelizar, e o Espírito Santo de Deus vai falar com as pessoas. E se elas estão prontas para ouvir, a semente vai cair e vai germinar naquela vida. A gente precisa fazer parte desse projeto, irmãos. A gente precisa orar para sair daqui de fato comprometido com essa mensagem. Duas coisas talvez você possa guardar dessas tantas outras: obedecer a Deus e terminar o trabalho que Ele deixou. Saia comprometido em fazer essas duas coisas. Senhor, eu quero te obedecer. Eu quero terminar o trabalho que o Senhor deixou. Quando nós reagimos à palavra de Deus, rompemos com tantas coisas que nos prendem. Que nessa semana você possa ganhar alguém para Jesus. Você saia comprometido: Senhor, eu vou evangelizar, vou falar, vou andar com folheto no meu bolso, vou visitar alguém essa semana, eu vou trazer alguém para a célula, eu vou falar de Ti, vou falar do que o Senhor fez no meu coração. Sai daqui comprometido. Vamos ficar em pé, vamos orar. Senhor, que nós possamos sair daqui comprometidos com essas duas coisas, Pai. Para termos olhos espirituais, foco, para termos, Senhor, fazermos o melhor, para aproveitarmos a todas as oportunidades. Senhor, queremos obedecer a Ti. Senhor, é difícil, nós temos uma característica de desobediente. Nosso coração é rebelde. Nós somos muito desobedientes. Mas, Senhor, nós confessamos o nosso pecado. Nós queremos obedecer a Tua voz. Queremos sair daqui comprometidos, Senhor. Eu sou pecador. Eu erro, eu errei. Mas eu quero sair daqui, Senhor, obedecendo a Tua voz. E, Senhor, eu quero sair daqui também comprometido em terminar a obra que o Senhor começou, que o Senhor deixou para mim. Senhor, eu me comprometo contigo de fazer isso a partir dessa semana. Abre os meus olhos, encha, Senhor, os olhos de cada um de nós com fé. Fé para crer que de fato os campos estão brancos e prontos para a ceifa. Prontos para a colheita. Senhor, nos dê esses olhos nessa semana e possamos aproveitar todas as oportunidades.
em nome de Jesus. E a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a consolação do Espírito Santo, estejam sobre todos nós, nos levando a obedecer e nos levando a cumprir o teu propósito, o teu chamado, agora e sempre. Amém. Amém. Que Deus abençoe. Vão na paz do Senhor.